Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Social, um momento de compartilhar histórias que inspiram aqui na Record News. E o nosso convidado especial de hoje nos faz lembrar que o sucesso nunca foi sorte, e sim escolha, visão e propósito. Ele é nascido em Fortaleza, Ceará, piloto de aviação por formação, mas decidiu assumir o comando da própria história e alçar voos mais altos. Hoje ele é o comandante da Nonstop, o maior ecossistema de influência da América Latina, e tem transformado carreiras de grandes influenciadores em negócios milionários. Mas, por trás do empresário de sucesso, existe um homem de fé, de valores e de família. Mas para ele, o mais importante que os números é a missão que carrega e o propósito que move cada passo. E hoje ele está aqui e vai abrir o coração para compartilhar conosco os bastidores da vida, da carreira e da missão que carrega, para nos inspirar também. Quem está aqui conosco é o Cacá Diniz. Seja muito bem-vindo, é uma honra receber aqui no nosso Conexão Social. Prazer é meu estar aqui, espero que eu possa contribuir aqui com essa história e esquentar o coração das pessoas também, porque eu acredito que você falou ali, o sucesso não é questão de sorte, é uma questão de escolha, né? Sim. E eu espero passar um pouco dessa minha história para que sirva de incentivo para as pessoas também. Sim, eu tenho certeza disso. Inclusive você fala com muito orgulho da sua origem, do lugar que você cresceu, que você viveu, como você construiu sua história e como também você se inspirou, né? Para que tivesse essa virada de chave na sua vida e tivesse onde está hoje. Sim. Mas como a gente falou, o sucesso ele tem uma trajetória. A gente queria conhecer a sua, queria que você começasse contando um pouquinho da sua história. Eu sou cearense, né? Como já foi dito. Eu sou de Fortaleza, nascido em Fortaleza, mas eu sempre falo que eu sou de Sobral, porque foi o lugar que eu fui bem, desde pequeno já. Meu pai foi transferido para lá muito cedo. Meu pai é policial rodoviário federal até hoje, né? 73 anos, ainda está nativa. Puxa vida. Minha mãe também é cearense, meu pai também. A gente foi para Sobral. Eu fui muito novo e então as pessoas perguntam: de onde você é? Eu sou de Sobral. Então eu tenho muito orgulho do lugar de onde eu vim, das pessoas, as minhas amizades de infância, né? Os grandes amigos que eu conquistei, né? Toda a memória afetiva que eu tenho foi naquele lugar. Sou de uma família de 2 irmãos, tenho um casal de irmãos, né? Um 12 anos mais velho do que eu, que é meu irmão Mota, e a minha irmã Ana Paula, 11 anos mais velha do que eu, né? Eu vim de repente por acaso, porque naquela época minha mãe já tinha feito o nó nas trompas, não existia laqueadura, e 11 anos depois, após a minha irmã, as trompas se desligaram e aí eu vim a nascer, né? Passei um bom tempo na cidade lá, fiz faculdade de Direito, Administração e Contabilidade, não cheguei a me formar em nenhuma das 3, e foi quando eu fui para Fortaleza para estudar com meu irmão Direito lá, né? A gente começou... Eu tinha acho que 19 para 20 anos na época, meus pais se separaram depois de 36 anos de casado, e aí a faculdade era particular e meu pai não podia mais pagar minha faculdade, ou a do meu irmão. Pelo fato de eu ser um mais jovem, meu irmão tinha menos oportunidade talvez, então ele continuou na faculdade e eu fui trabalhar. Ele também foi trabalhar depois, e aí eu tranquei minha faculdade, foi quando eu fui estudar, eu fui trabalhar como instalador de película automotiva. Fiz um curso para instalar insufilme em carro. A primeira coisa que você foi... Primeiro emprego que eu fiz de carteira assinada. Após isso eu fui trabalhar num centro automotivo, que era do mesmo grupo, e eu fui ser vendedor, né? Depois virei gerente comercial, voltei para Sobral um tempo depois de 1 ano e meio quase, e minha mãe já estava com bastante depressão por conta da época da separação dos meus pais, estava passando por uma fase muito difícil, e eu comecei a trabalhar com cervejaria. Então eu fui ser coordenador de eventos, depois virei supervisor de vendas, depois virei gerente de vendas, e foi com um cara assim que me deu uma baita oportunidade, o seu Valderi Arcanjo. Eu gosto muito de falar dele por onde eu vou, porque hoje, se eu tenho um dom, né, e coloco isso para fora em relação ao meu relacionamento com as pessoas, a forma que eu me conecto foi esse cara que me ensinou. A gratidão é muito importante. Então, assim, todos os cantos eu falo dele, eu sou muito grato a tudo que ele me ensinou. E olha que engraçado, Eunice, ele não sabia ler nem escrever e ele era um cara assim fora da curva, fora do comum. Ele era um cara espetacular. Que legal. Então, se hoje eu tenho
muito dessa parte de me relacionar com as pessoas, eu devo muito a ele, ao que eu aprendi. Ele me deu a oportunidade de emprego também lá, né? Fiquei 2 anos e meio lá, aprendi bastante nesse ramo de cervejaria. E aí foi depois eu saí, fui tentar empreender, aí fui trabalhar na fábrica de algodão, que era de um ex-sogro meu, namorava com o filho dele. E também lá tive bastante experiência positiva, né? Trabalhei na parte comercial com ele na venda de algodão. Depois ele montou uma fábrica de detergente líquido. Então a gente foi legal porque tudo começou assim, meio que num braço a braço mesmo ali. A gente pegava as garrafinhas, envasava, enchia, tampava, botava o rótulo e encaixava. Então não tinha nada automatizado. O automático era tudo manual. E aprendi demais também. E ele me ensinou sobre a questão da estopa automotiva, quando ele comprou comigo uma máquina para fazer beneficiamento de estopa. Depois eu acabei o namoro, saí de lá e aí eu comprei a máquina dele e fui empreender. Então durante mais de um ano eu saía vendendo estopa automotiva em oficinas mecânicas em Sobral e no interior do Ceará. Até que um dia eu quebrei, né? Eu não tinha conhecimento de gestão, muito novo, né? Eu não tinha ainda, digamos, Deus na minha vida, como eu tenho hoje. Então, minha vida era um pouco bagunçada. E fui tentar empreender novamente. Depois eu fui vender álcool automotivo na alta da gasolina. Eu comprava álcool no interior, fazia abastecimento de carro. Então, eu era um freitista, dono do próprio negócio. Que legal. Saía abastecendo os carros no meio da rua. Vim para São Paulo, compramos um aparelho que chamava Bioflex. A gente fazia essa instalação na sonda lambda do carro e eu transformava o carro em flex, porque naquela época, eu acredito que 2003, 2004 talvez, não tinha carro flex e era muito caro. Então esse aparelho custava, sei lá, R$1.000. E aí eu vendia o serviço, vendia o aparelho e abastecia o carro das pessoas. Então comecei a ganhar dinheiro aí, mas também quebrei outro negócio. Por conta de uma vida desenfreada, estava na época da farra, eu queria curtir, brincar, beber, me envolvi com droga na época, usei droga. E tudo isso... gastava tudo que ganhava? Tudo. Eunice, tudo que eu ganhava na semana, na sexta-feira, só durava de sexta a domingo. Às vezes nem domingo chegava, né? E aí foi quando eu quebrei outro negócio e eu comecei a trabalhar na Procuradoria-Geral do município. E aí, na época, eu montei um escritório de assessoria ambiental, onde eu e um sócio meu, a gente dava assessoria para ajudar as pessoas que estavam construindo loteamento na parte burocrática de processos, né? Então, a gente fazia todos os trâmites legais para acelerar o processo. E nessa época, eu ganhei bastante dinheiro. Só que, da mesma forma, eu também gastava muito rápido. Porque quanto mais acesso ao dinheiro eu tinha, mais eu gastava com coisas erradas. Com mulheres, alugava avião, saía quinta-feira de Fortaleza, voltava na segunda-feira e voltava absolutamente sem nada. Então eu tinha uma vida totalmente desequilibrada emocionalmente, né? Eu sofri algumas coisas na minha infância que talvez refletem algum tipo de comportamento que eu tive. Eu sofri um abuso com 5 anos de idade, sofri outro com 8 anos de idade. Puxa. Então essas coisas foram me colocando num lugar onde no meu subconsciente existia algo que eu trazia para o meu nível de consciência onde eu não percebia o que era real e o que não era. Né? Exato. Há muitos anos atrás eu não conseguia falar disso porque até então era uma coisa minha que ninguém sabia, né? Mas eu nunca me coloquei na situação de vítima de ficar culpando o mundo por aquilo que aconteceu na minha vida. Por exemplo, eu vim de uma família de classe média. Então, por mais que eu não pudesse continuar minha faculdade de Direito, eu poderia ter optado voltar para Sobral, morar com minha mãe e arrumar um emprego qualquer e não continuar a faculdade nem nada. E eu abri mão disso. E foi onde eu fui buscar a minha independência financeira, poder ajudar na minha casa da minha mãe, né? E assim fiz e faço até hoje. Então, nesse período, eu conheci Simone e foi Simone que me convidou a conhecer Jesus. Então, Simone te apresentou Jesus. Foi ela que me apresentou. Que legal. Nós éramos de duas igrejas diferentes, né? Digamos, de duas religiões diferentes. E eu disse assim, como é que a gente vai fazer? Eu sou isso, você é aquilo. Como que a gente vai fazer para ir na igreja? Ela disse, não, eu vou na sua, você vai na minha, não tem problema. O Deus tá lá e tá aqui. Mas vamos na minha primeiro. Aí eu fui lá. E aí eu lembro que quando eu entrei, o louvor estava tocando e eu chorava muito, sabe? Eu nunca tinha entrado na igreja evangélica, né? E eu pisei naquele lugar e o louvor tocou muito assim no meu coração e eu chorava. E você sabe quando você entra num lugar e você não consegue mais parar de chorar? Foi aquele lugar. E teve uma hora que no final o pastor fez um apelo e disse assim, olha, eu quero saber quem Deus falou aqui e quem quer entregar a vida para Jesus. Aí eu olhei para ela e disse assim, o que é entregar a vida para Jesus? Ela disse assim, você sente no coração que a partir de agora você vai caminhar com Ele, que a sua vida pertence a Ele? Assim, sinto. Ele disse, então vai lá. Se você está sentindo, Deus está te chamando. Aí eu fui lá,
pastor nunca tinha me visto na vida, né? Simone não era tão famosa ainda, era conhecida no Ceará, mas nacionalmente ainda não. E aí o pastor me abraçou e disse assim: Deus me falou que você vinha pela primeira vez hoje aceitar o filho dele aqui. Que legal. Foi muito impactante. E a partir dali eu fui começando a minha caminhada. Simone cantava forró, estava numa época difícil da carreira dela. Foi quando elas saíram de uma dupla, de uma banda chamada Forró do Moído. E aí elas começaram a empreender do zero de novo no forró, né? Então, começar do zero, principalmente no Nordeste, é mais difícil. Sim. Eu tinha meu escritório, e aí foi quando elas começaram a lançar o Bar das Coleguinhas, que foi o sucesso nacional delas. Que foi onde elas se projetaram nacionalmente. Inclusive, aqui na Record foi o primeiro programa nacional que elas gravaram. É mesmo. E nessa época, a gente precisou mudar para Goiânia, porque Goiânia é o centro. É o polo, né? É o polo. E ali você está no centro do país, né? Então a logística para qualquer lugar é mais fácil. O Nordeste acaba ficando contramão quando você começa a fazer mais shows focado aqui no Sul, Sudeste e Centro-Oeste também. E começou a aparecer muito show para esse lado da agenda e a gente veio morar em Goiânia. E aí foi onde eu passei talvez a fase mais difícil da minha vida, porque eu saí do meu emprego que eu tinha, né? Eu tive que abandonar as 2 empresas que eu tinha, eu me desfiz da sociedade, então eu comecei a viver durante quase 1 ano em Goiânia somente com o que eu tinha juntado. Vendi carro, vendi tudo e fui gastando até o momento em que eu tinha R$84 na minha conta. Puxa vida. Então chegou um momento em setembro de 2016, dia 17 de setembro de 2016, foi o dia que foi a virada de chave da minha vida. E aí eu deitado na cama, aí eu lembro que eu cheguei para ele, deitei, e eu disse assim: filho, a partir de hoje eu mudo a realidade da nossa família, eu não aceito mais viver como eu sou. A partir dali, Simone chegou, conversei com ela, falei o que eu estava passando, né? A Simone, ela tinha um problema muito sério com logística, ela é a irmã. Elas não tinham acesso à logística, tipo, ia sair de casa na sexta, elas não sabiam que horas tinham que sair, a hora que chegava no aeroporto, quanto tempo era de voo até chegar na cidade, da cidade até o hotel, do hotel até o show. Elas gostavam de ter tudo cronometrado para nada sair errado, para elas poderem cumprir a agenda. Sim. E aí um dia eu vendo essa dificuldade, eu comecei a desenhar a logística delas. Eu pegava um papel e ficava calculando, ligava para o piloto, ele me dava o tempo de voo de cada trajeto e a gente montava uma logística. Eu comecei a fazer isso, até que elas me contrataram. E aí eu fui trabalhar com a dupla. Comecei fazendo logística de show, ganhava R$1.500. E aí comecei a trabalhar, 6 meses depois eu estava ganhando R$2.500, já cuidava do administrativo junto com o irmão delas. 1 ano depois já tinha melhorado um pouco, estava ganhando quase R$3.000, R$4.000, R$5.000. 2 anos depois eu estava ajudando o Robertão, que é o empresário de show da Simone há 22 anos, a também vender show. Então eu vendi um show aqui, outro lá, e eu ganhava comissão. Já estava ganhando R$10.000. Olha. Então naquela época eu tinha um bom salário, né? Ganhava comissão. Só que aí foi a época que eu precisava empreender. E aí eu conheci o Carlinhos Maia através da Simone. Eu comecei a assistir ao Carlinhos Maia e achava interessante o conteúdo dele. Ele virou uma TV da rede social. Então ele criava um storytelling contando a novelinha dele todo dia. Ele tinha os personagens dele, ele tinha... E é muito engraçado. Muito, até hoje, né? Ele tem um dos maiores influenciadores da história. E ela disse assim: por que você não empresaria ele? Eu disse assim: amor, manda uma mensagem para ele, porque se eu mandar ele não vai ver. E como ele seguia a Simone, ela mandou. E aí ele respondeu, a gente se conheceu em Brasília. Eu chamei Simone e disse assim: ó, apresenta ele pro mundo. Ela chamou ele no meio do palco, ela no festival, 82 mil pessoas. Puxa ela vida. parou o show, chamou ele no meio do palco, lá na passarela, e falou assim: ó, a partir de hoje passem a seguir esse cara. Carlinhos Maia OF era o Instagram dele. E vocês vão ver como ele é incrível. A partir dali a gente virou grandes amigos. Ele é outro cara que eu sou muito grato ao que eu sou hoje. Se eu sou um grande empresário com o meu nome, né, com uma grande reputação no meio profissional, eu devo muito a Carlinhos Maia. A gente começou junto. O Carlinhos tinha 100 e poucos mil seguidores na rede social na época. Quando a gente encerrou o contrato, ele tinha 16 milhões de seguidores. Puxa vida. Mas ele sempre foi um cara incrível, acolhedor, foi um irmãozão que a vida me deu. E aí nessa época eu comecei a empresariar o Carlinhos, depois veio o Tiro Lipa, GK e tantos outros artistas. Foi quando a Non-Stop já existia, né? Ela já era uma empresa de shows que cuidava do Felipe Neto, cuidava do Whindersson na época. E aí a gente fez uma fusão. E eu entrei e me tornei o 5º sócio da empresa na época. A gente veio de uma história simples, né? Eu acho que o sucesso não é para quem merece, é para quem está posicionado para ele. Eu pergunto para as pessoas: você quer ser feliz um dia? E aí 99% das pessoas que estão no evento, às vezes com 5, 10 mil pessoas, falam: eu quero ser feliz um dia. Eu disse assim: não vai ser. Porque felicidade não é ponto futuro, é ponto presente. Você decide ser feliz hoje
E você vai entender que a felicidade, ela não é sobre você ter tudo. É sobre tornar tudo aquilo que já é suficiente para você. E aí, quando você fala de empreender, hoje a gente vê muita gente querendo empreender. Mas assim, o que você acredita que falta no empreendedor de hoje para que empresas que se abrem não quebrem tanto? Você teve uma experiência no início, né, que você falou, me faltava experiência, mas faltava também autoconhecimento, né, da gente poder saber Sim. o que fazer e o que não fazer, né? Queria que você desse um conselho para essas pessoas que às vezes têm medo, abre a empresa e quebra, até porque já tem medo, né? Pensa comigo, o empreendedor tem que entender que o negócio dele não existe plano B. Ele não tem por que dar errado. Se existe alguém que no mesmo segmento dele dá certo, ele também pode dar certo. O que falta? O autoconhecimento não é ter controle sobre aquilo que você é bom. O autoconhecimento não está ligado aos seus dons e talentos. O autoconhecimento está ligado àquilo que você precisa compreender, que você precisa mudar. O que eu preciso mudar como empreendedor? Por que eu quebrei 2 negócios? Porque eu não tinha conhecimento de gestão. Como eu faço para ter conhecimento de gestão? Buscando aprendizado. Onde eu busco aprendizado? Em cursos, em vídeos, em mentorias, em eventos que falam sobre isso. E o que preciso fazer para me tornar um bom líder dentro de um negócio e tornar esse negócio grande? Saber qual é o verdadeiro papel e função de um líder. O líder não é aquele cara que é o manda-chuva do negócio e que simplesmente está todo mundo abaixo dele. Ele manda e desmanda, faz o que quer e todo mundo tem que baixar a cabeça para ele. Não. Você quer saber quem é um líder de verdade? Olha como é que a pessoa entra aqui, por exemplo, na Record e como ela cumprimenta, desde a pessoa que está lá na portaria ao presidente do grupo. O verdadeiro líder, ele não faz distinção de cargo. Ele não faz distinção de hierarquia. O verdadeiro líder é aquele que senta numa mesa e sabe que ele nunca sabe o suficiente ao ponto de não precisar escutar outra pessoa e aprender com ela. O verdadeiro líder é aquele que senta e tem ouvido ativo para escutar. E ele pode aprender com a equipe. O verdadeiro líder é aquele que enxerga uma possibilidade de uma pessoa crescer e ela não vai tentar tirar ela desse caminho simplesmente porque ele pode ser apagado. Não, é aquele que abre a porta para a pessoa crescer. E eu acho que uma empresa ela precisa sempre de um grande líder, criando novos líderes para o mundo. Você sempre fala que não existe plano B e o plano A é dar certo. Sim. Né? Eu queria que você falasse como é que você aplicou isso na sua vida e para que as pessoas também, inclusive falando aí do vitimismo, né? Porque às vezes as pessoas usam muito a sua história de dor e a gente não está tirando aqui o mérito da dor das pessoas. A gente sabe que, infelizmente, existe injustiça e por vezes você não criou esse problema e tudo mais. Mas quando você coloca que não tem a possibilidade de um plano B, eu tenho que fazer o A dar certo, né? Eu acho que aí é que está um negócio que você fala que eu acho muito legal. Pensa o seguinte, ó. A gente está aqui dentro de um estúdio. Tem geradores aqui no prédio, não tem? Se falta energia, o gerador assume, certo? Sim. Se os geradores der problema, isso aqui tudo vai apagar. Você consegue controlar isso? Não. Não. Você não controla. Mas a forma que você age com aquilo que acontece, você consegue controlar. Provavelmente a gente vai sair, vai para um lugar mais claro e vai ficar esperando voltar. A vida é da mesma forma. Eu não tenho como garantir daqui, sair e não pegar um engarrafamento. Eu estou de carro, então eu vou pegar um engarrafamento. Eu vou me estressar para quê? Eu não tenho como simplesmente fazer igual Moisés, bater um cajado ali no meio da marginal e tudo aquilo ali vai se abrir, eu vou conseguir chegar em casa mais rápido. Então assim, eu não controlo o que o mundo faz comigo, mas eu controlo como eu reajo àquilo que o mundo faz comigo. E eu fiz minha história acontecer. Se algo dá errado, responsabilidade minha. Se dá certo, responsabilidade minha e de um aglomerado de pessoas que estão comigo no mesmo sentido do meu propósito. Então eu escolho os ambientes em que eu ando, as pessoas que eu convivo, elas têm que estar totalmente alinhadas com meus princípios e valores e isso faz com que eu enxergue que nada na vida tem plano B, é plano A. Então assim, faz seu papel, que Deus tem a provisão para a sua vida, mas faz. Não fica esperando, porque para nossa mente é muito mais fácil, é muito mais confortável. E os nossos pais não treinaram a gente para nós sermos pessoas bem-sucedidas. A gente foi treinado para ser sobrevivente. Talvez você vai lembrar na sua infância, os teus pais falavam muito assim. Você dizia assim, olha, eu quero ser jornalista. E talvez possam ter te apoiado, mas também possam ter dito assim, pare de sonhar alto, pisa no chão, vai arrumar um bom emprego, se você já tiver o que comer já tá bom. Isso ali estão instalando na sua mente, na sua cabeça, um drivezinho, tipo assim, sobreviva. E a nossa vida não é só sobreviver, é sobreviver. Né? Então, os nossos pais não foram ensinados e eles nos ensinaram aquilo que eles aprenderam. Que deram conta de ensinar. Só que nós quebramos esse ciclo. A partir do momento em que, para o meu filho, eu ensino assim, meu filho, você não precisa passar pelas coisas que o papai e a mamãe passaram. Falo a mesma coisa para minha filha. Você vai ter suas próprias dificuldades e seus próprios desafios. Porém, eu preciso te preparar para enfrentar isso.
Então o Henry, por exemplo, não sabe que ele é herdeiro, a Zaya não sabe que ela é herdeira. Eles não sabem o que eles têm. A casa que eles moram vai ser deles um dia. Eles vão ver essa entrevista um dia, eles vão saber. Mas até os 18 anos de idade deles, eles sabem que eles moram na casa dos pais deles. Então o Henry já tem isso na mente dele hoje com 10 anos de idade. Que para ele adquirir, ele precisa correr atrás e conquistar. Então o que eu estou ensinando ao meu filho? Não seja mais uma vítima do mundo, como uma grande maioria, onde é muito mais fácil responsabilizar os outros do que assumir a responsabilidade da própria vida. O que é mais fácil? A gente acordar às 5h30 da manhã, ir para uma academia, colocar uma roupa, ir ler um livro e depois trabalhar? Ou ficar deitado na cama, dormir até 8 horas da manhã, assistir um filme? O nosso cérebro vai dizer, continua na cama, deitado. Não. A gente sabe o que é preciso fazer, Eunice. A gente só não faz. Só não faz. Quer emagrecer? Você precisa de uma dieta, você precisa de treinar. E precisa parar de comer besteira. Não sabe, todo mundo sabe disso, não sabe? Todo mundo sabe. Mas tem gente que não faz. Então a gente sabe o que precisa, a gente só não faz. Ontem eu estava no lançamento de uma mentoria, aí uma aluna chegou, ela era professora, né? Ela, cara, trabalhei a vida toda como professora e eu achava que eu gostava da profissão, eu respeito demais, é uma profissão linda, mas eu gostava mais era das crianças do que da própria profissão. Saí e agora estou empreendendo. Montou uma estrutura de açaí e já vai crescer agora porque não está mais dando conta, vai ampliar o empreendimento dela. Então assim, eu nunca fui tão feliz na minha vida, né? Mas eu precisei de alguém abrir minha mente, mostrar uma nova direção, me dar um novo caminho para me poder entender que realmente isso aqui é o que me faz feliz, né? A felicidade, ela não está na conquista, ela está no processo, né? O que me deixa feliz de verdade não é saber que hoje eu posso comprar, por exemplo, o que eu quiser. O que me deixa feliz de verdade não é saber que eu posso proporcionar para os meus filhos o que eles quiserem. O que me deixa feliz é ver toda a caminhada que a gente teve e tudo que a gente superou, passou para aprender e está aqui hoje, tendo essa oportunidade de ter o que quer, entendeu? Sim. Então, o meu maior patrimônio, ele não cabe na conta bancária. Ele cabe dentro de um quarto, né? Tem nome. Chama Simone Henry Zaya. Eu não sou rico não pela minha conta, não pelo meu dinheiro, não sou rico pelos bens que eu construí, eu não sou rico, né, pela minha fama de empresário. Eu falo que o famoso lá em casa é a Simone, não sou eu, mas eu não sou rico pelo meu status, né, perante a sociedade ou perante o nosso país. Minha maior riqueza é o pai que eu sou, é o marido que eu sou e a família que eu construí. Isso eu tenho orgulho de verdade. Porque se eu perder tudo na vida, eu vou começar tudo do zero de novo, eu vou construir tudo de novo. Eu não tenho medo de começar do zero. O empreendedor, você tinha me feito aquela pergunta, o empreendedor ele não tem medo de começar do zero. Porque a lógica de vencer já está aqui, ó. Quando a gente aprende a direção, eu falo que é o DPID, né? São as iniciais de uma tabelazinha que eu faço, uma pirâmide. D é direção, P é processo, I, identidade e D, decisão. Você primeiro tem uma direção através de alguém, através de pessoas que vão te dar o caminho. Você depois tem um processo, porque para você ir num caminho existem obstáculos, existem dificuldades que você vai poder passar. Para passar pelo processo tem que aprender a suportar a dor e a superar os desafios. O mundo vai vir contra você o tempo todo, ele não está aqui para te ajudar, ele está para te combater. Então assim, quando você nasce, todo mundo comemora, mas quando você cresce, você começa a incomodar. E tá tudo certo também, porque ao longo da vida, na sua caminhada, você vai entendendo que existem pessoas que têm que ficar no seu passado, e existem novas pessoas que vão estar com você trilhando essa caminhada, né? Eu não preciso exigir que as pessoas do meu passado saibam quem é o Cacá de hoje, porque eles estão presos no Cacá lá do passado. Aquele Cacá que existia, que bebia, que usou droga, que se prostituía com mulheres, que farreava, que saía na quinta-feira e voltava domingo para casa, aquele Cacá, ele continua no passado. O Cacá de hoje é um Cacá diferente. O Cacá de hoje é um Cacá que honra a Deus acima de todas as coisas, que honra a família, né? Que é um empresário sério, que leva a sério o seu trabalho, que cumpre o seu propósito, aquilo que foi a responsabilidade que Deus colocou na minha mão e que eu tento ao máximo poder transferir coisas de valor para as pessoas. Eu acho que minha maior função hoje é isso, é estar na rede social por um motivo. Eu quero ajudar outras pessoas, né? Por que eu faço sempre isso para a grande massa, para a classe B, C e D principalmente? Eu quero ajudar essas pessoas a mudar a mente delas. Eu quero dar a oportunidade que elas tanto querem, eu quero mostrar para elas que elas podem criar a própria oportunidade. A gente tem milhares, centenas de milhares de testemunhos, hoje são mais de 100 mil alunos que eu tenho, e quantos testemunhos de pessoas que transformaram a vida delas. Então, eu sou esse cara que eu quero ajudar elas a construir esse caminho, a trilhar e ver assim, cara, uma pessoa foi transformada e eu não transformo ninguém, mas eu ajudo a pessoa nesse processo e quando eu vejo que ela entende a mensagem, que ela vai lá, direção, processo, depois o I é identidade, ela entende quem ela é de verdade
e depois ela tem a decisão de caminhar sozinha. Isso tudo é maravilhoso. Maravilhoso. É a recompensa, né? É a recompensa. Muito bom. Muito bem. Agora chegou aquele momento do nosso intervalo, mas não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente está de volta com mais história com Cacá Diniz. Até já. Muito bem, estamos de volta aqui no Conexão Social com Cacá Diniz. Para você que chegou agora, ele está contando a história, a carreira, os bastidores de como ele construiu o império que é a Nunstop hoje e tantas pessoas que ele empresaria lá, pessoas muito famosas como Simone Mendes, Carlinhos Maia, o Whindersson Nunes e tantos outros, né, Cacá? E agora eu queria que você, então, respondesse, que eu acho que é uma pergunta de todos aí de casa, que se tivesse sentado aqui com você, faria. Como é que a pessoa começa uma carreira no digital? Porque todo mundo quer, né, hoje estar no digital e precisa, né? Todos os dias nascem muitos influenciadores digital, né? Existe uma grande diferença entre ser influenciador e ser influente. Nem toda pessoa influente é um influenciador digital, porque virou uma profissão. Nem todo influenciador digital se tornou uma pessoa influente, porque a pessoa influente é aquela que converte. O influenciador digital, a pessoa ela já tem tudo para começar no digital. Se você tem um telefone, se você tem internet, você já tem tudo para estar dentro do digital. Você só ainda não está porque não quer. Cacá, como eu faço para me tornar um criador de conteúdo? Cara, telefone, internet, uma rede social, escolhe um nicho, algo que seja parte da sua verdade. Relevante, né? E busca colocar a sua verdade ali, a autenticidade. O influenciador digital, ele precisa de autenticidade. Apesar que nasce muitos influenciadores todos os dias, mas some também muitos influenciadores todos os dias. Por quê? Pela falta de autenticidade. Né? Por que o Carlinhos Maia se tornou quem se tornou? Pela autenticidade dele. Ele mostrava a vida dele, a pobreza dele, ele brincava com a pobreza dele. Né? Tinha gente que se revoltava com isso, que ele disse, ele tá brincando com a pobreza, mas pô... Era a história dele. É a história dele. Então assim, ele extraía algo legal daquilo ali, né? Mesmo com toda a dificuldade que ele tinha, ele mostrava para as pessoas, você mesmo passando pela situação que eu tô, existe um lado legal da vida que você precisa. O Carlinhos, ele tem muito isso, sabe? Ele me ensinou muito sobre isso. Ele falava assim, cara, a gente precisa sorrir pra vida, a gente precisa se alegrar com tudo, né? Apesar da gente gostar de coisa boa, mas a gente tem que se alegrar também com as coisas que não são boas. Mesmo no momento difícil, a gente tem que encontrar uma piada, brincar com a vida. É por isso que muitos humoristas fazem todo mundo rir, mas boa parte deles tem depressão, né? Eu falo que o palco mostra o talento, mas os bastidores revelam a verdade de muita gente. E quantas pessoas, depois que você vai pra TV, você vê, cara, aquela pessoa no palco fez tantas pessoas sorrirem, mas nos bastidores é a pessoa que chorava sozinha, não tinha ninguém para fazer ela sorrir. Então, o influenciador digital, ele tem que entender primeiro uma coisa. Quando você entra na internet, você tem que estar preparado. Porque lá, por mais que não seja uma terra sem lei, é uma terra onde todo mundo que tem apelido ganhou nome. Né? Deu nome a quem tem apelido. Todo mundo que tem uma rede social e um CPF virou expert de alguma coisa. Então as pessoas dão opinião o tempo todo e está tudo certo. Eu gosto muito de dizer que nunca tem problema vir uma opinião, por mais crítica que ela seja. A pessoa só não pode ultrapassar o limite da falta de respeito com você, invadir sua particularidade, né? Sua vida pessoal e sua intimidade. Então, a partir do momento que você não falta com respeito, você pode ser contra qualquer tipo de opinião. As pessoas não são obrigadas a gostar de mim, da Simone, da música que a Simone canta, dos nossos filhos, da nossa família, do que eu falo, tá tudo certo. Mas a partir do momento que você ultrapassa essa linha de respeito, aí ali você já ultrapassou um lugar onde você não deveria ter pisado. E quem entra na internet hoje tem que estar preparado para isso, porque se você é uma pessoa que vive aprisionada emocionalmente, esse é o pior tipo de prisão que tem no ser humano, é uma prisão invisível, onde você se colocou naquela condição e você não consegue enxergar que você está preso, toda vez que alguém der uma opinião contra você, aquilo ali vai acabar com o seu emocional. Né? Você tem 10 comentários positivos ou negativos, você só quer responder qual? O negativo. Mas por quê? Porque você não tem percepção de quem você é de verdade. A ausência da identidade faz com que as pessoas vivem escrava do que os outros pensam. É por isso que você entra numa necessidade de aprovação, né? Aprovação, comparação o tempo todo. Eu vejo na rede social, por exemplo, você está com 50 anos de casado. O marido já não tem mais aquele tanquinho, tem uma barriguinha agora, né? Amortecedor. A mulher já não se cuidou tanto, a lei da gravidade chegou e está tudo certo. A vida ela é assim, os cabelos que são pretos vão ficando brancos. Mas você entende que o que vale é o que está dentro de você, a sua verdade. Então,
Dentro do digital, você precisa entender que você vai passar a sua verdade, mas não espere que os outros fiquem passando a mão na sua cabeça concordando com tudo que você fala. Se você tiver um bom conteúdo, focar no nicho, criar uma comunidade, que isso é o mais importante de tudo. Não é tentar ser tudo, é focar em algo e criar uma comunidade através daquilo que você fala. E passar a verdade, aos poucos você vai crescendo, não tenha pressa de crescer. O que traz resultado não é ter 10, 20, 30 milhões de seguidores. Tem gente com 10 mil seguidores, 20 mil, que tem muito mais resultado como influenciador digital, financeiramente falando, do que pessoas que têm milhões. Por quê? Porque ela passa uma verdade. Muito bem. Sem contar que quando você falou sobre a necessidade de aprovação e em relação aos haters, né? Eles normalmente estão ali para destilar um veneno que são deles, né? Sim, é um espelhamento de personalidade. Eles olham para a tela de um telefone e eles não estão falando sobre você, é sobre eles. É mais uma confissão do que uma agressão. A gente não sabe o que as pessoas passam hoje, né? Sim. E quando você entra na rede social, existe muito essa história da comparação, né? Quando eu falo que você tá com o marido, tá com uma barriguinha, não tá mais com aquele tanquinho. Você vai olhar para um cara lá da rede social de sunga com a barriguinha tanquinho, se você olhar para dentro de casa, você vai comparar, você tá ferrada. Porque você vai começar a achar que aquilo ali é a referência do que é legal e o que você tem dentro de casa não é mais legal. E vice-versa. Então, não é sobre se comparar. É sobre saber quem você é de verdade. Aí você chega para uma pessoa e pergunta, o que é que você faz? A pessoa fala, eu faço isso, tal. Quem você é? A pessoa trava. Por quê? Porque as pessoas não sabem quem são de verdade. Então, eu acho que isso é uma das coisas que está faltando hoje. As pessoas terem acesso à informação de quem elas são de verdade. Depois disso, elas nunca mais vivem escravas. Porque quando você sabe quem você é, nunca você vai desejar ser outra pessoa além de você mesmo. Sim, e podem falar o que quiser. Não vai te atingir. Não vai atingir. Agora, eu queria que você falasse de um movimento que é incrível, que é o Poder da Família. Você, junto com o João Kepler, Éden Davanço, vocês criaram esse movimento. Eu queria que você falasse o impacto, né, que ele tem tido na vida das famílias, porque isso é muito necessário hoje. Eu estive no primeiro e achei incrível, um projeto maravilhoso. O Poder da Família, ele é um movimento. É literalmente o poder da família. O poder da família é você entender que não existe plano B, existe plano A. É você compreender que vale a pena lutar por aquilo que é precioso e o que Deus confiou à nossa mão, né? É um movimento onde a gente vê a mão de Deus naquele lugar. Pessoas entram lá completamente separadas, casais que estavam há 2 anos separados e saíram de lá com casamento restaurado. São famílias que são restauradas. O maior projeto do inimigo, do diabo, é destruir família, porque é a base, né? Você já viu, você pode ser bem-sucedido em qualquer negócio na sua vida, mas se você não tem uma família bem-sucedida, todo o resto vai se desmoronando ao longo do tempo. É só questão de tempo para se desfazer, né? As pessoas dizem assim, um dia desse eu fiz uma postagem que eu disse assim, sem Deus e família eu não seria feliz, eu escrevi, né? Aí então um cara que era ateu, né? Com todo respeito a quem é ateu, eu sempre falo que o ateu é o cara que é o mais racional do mundo. Sim. Ele é difícil de ser convencido e depois quando Deus pega é a pessoa que Deus traz mais para perto, né? Ele fala assim, eu sou solteiro e sou ateu, não acredito em nada e sou feliz. Então a maior bobagem que você está falando. Aí eu disse assim, eu já fui ateu, eu já fui solteiro, hoje eu estou do outro lado, acreditando num Deus e casado. Eu te falo, experimenta isso aqui que depois você me fala se você é feliz ou não ainda hoje. Então, a maior felicidade que a gente tem é saber o que a gente constrói, né? Herança é aquilo que a gente deixa para as pessoas, mas legado é aquilo que a gente deixa nas pessoas. O que me torna bem-sucedido de verdade é se os meus filhos crescerem, foram melhor do que eu e a minha esposa somos. E aí eu vou ver se sou bem-sucedido de verdade. Caso contrário, eu fracassei. Então, não é sobre atribuir a eles uma responsabilidade de ser bem-sucedido, mas é saber que o meu papel como pai, como líder da família, é dar o direcionamento. É entender que, por exemplo, no casamento, existem 2 pessoas completamente diferentes que se complementam. Simone gosta de sal, eu gosto de açúcar. Simone gosta de calor, eu gosto de frio. Simone gosta de sol, eu gosto de serra. Simone gosta de tranquilidade, eu gosto de aventura, e tá tudo certo. Eu não sou casado com uma pessoa diferente de mim, eu sou casado com uma pessoa que me complementa. Eu sou muito agitado e eu preciso de alguém para me acalmar. E a Simone é muito tranquila, então ela precisa de alguém para agitar ela. Então o poder da família é isso, é mostrar que um casamento, uma união, é compreender o outro independente das diferenças e saber que todas as diferenças é um complemento para que você possa fazer a caminhada como uma só carne. Muito bem. Agora vamos encerrar com uma mensagem de esperança. E aí eu queria muito que você falasse do nosso Criador, que Ele fez por você e que você deixasse para as pessoas uma mensagem para que elas também tenham essa mesma virtude de encontrá-lo, né? Claro.
O que eu tenho para falar para você, do fundo do meu coração, de tudo que eu vivi, é que não desista dos seus sonhos, não desista da sua caminhada. Independente dos processos que você passa, independente das dificuldades no meio do caminho, independente dos obstáculos que ao longo da sua vida vão aparecendo, lembra que quando a gente tem Deus no centro da vontade, a gente está no centro da vontade de Deus, tudo começa a acontecer, tudo começa a ficar mais claro. Não significa que as coisas vão ser mais fáceis, mas significa que você, se estiver ali do seu lado, você vai conseguir vencer. Não desperdice o seu tempo. Não desperdice seu tempo com rede social, não desperdice seu tempo tentando convencer as pessoas do que você é, quando na verdade você precisa saber quem você é de verdade. Sua verdadeira identidade é ser filho, é criatura de Cristo, né? É criatura de Deus. Eu sempre falo que tem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e tem a permissão de Deus. A vontade permissiva de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas a permissão ela é desagradável, porque muitas vezes ela vai trazer algo que vai te gerar dor, mas é Deus te capacitando para uma nova fase. Sempre que você estiver passando por algum momento, lembre de perguntar a Deus, para que eu estou passando por isso? Não por quê, mas para quê? Qual é o objetivo de Deus? E nunca desperdice o seu tempo, é seu ativo mais precioso. Dê tempo para sua família, tenha tempo com seus filhos, com sua esposa, com seus pais, com seus familiares, aproveite o seu tempo. É a única coisa que o seu dinheiro não vai conseguir comprar de volta, né? Dinheiro compra tempo, o tempo compra dinheiro, mas o dinheiro nunca vai conseguir resgatar o tempo que você perdeu. Então, lembra, Deus, família, você, depois vem os negócios. Maravilhoso. E como é que as pessoas te encontram? Só entrar nas minhas redes sociais, meu Instagram é @cacadiniz, TikTok @cacadiniz, o YouTube é @cacadiniz, então eu estou lá à disposição para vocês, para poder compartilhar palavras de ensinamento, transformação de mentalidade, te dando uma nova oportunidade de você enxergar a sua vida por um patamar diferente, fora da caixinha e compreendendo quem você é de verdade. Esse é o meu propósito, é poder te tornar um líder da sua própria vida e eu te espero lá também. Muito bom. Eu quero te agradecer, dizer Obrigado, que querido. foi uma honra muito grande essa conversa. Você inspirou a mim e todos que estão aqui presentes. Obrigado. E os que estão em casa, com certeza. Muito obrigada, que Deus continue abençoando muito a sua vida, da Simone, toda a família. Amém. E todo o seu trabalho lá, viu? Volte Obrigado sempre. pela oportunidade aqui, a todo mundo da Record, ao programa Ressoar, você, Eunice, a toda a equipe. Obrigado pela parceria, pelo atendimento que vocês tiveram aqui comigo, pelo carinho. E vai ter muito mais oportunidade para a gente poder compartilhar mais coisas Volte aqui. outras vezes, viu? Com certeza. Muito obrigada. Obrigado. Muito bem. Histórias como a do Cacá nos faz lembrar que o sucesso verdadeiro vai muito além dos números. Está em viver com propósito, manter os pés no chão, a fé no alto e a coragem de nunca parar, como é a proposta da Não Stop, né? Nunca parar de sonhar, né? Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui e te convidar para nos seguir nas redes sociais, seguir o Cacá e também ficar por dentro das novidades que acontecem lá, que acontecem aqui no Instituto Ressoar. Bom, essa entrevista ela fica disponível no nosso canal do YouTube, não só essa entrevista, mas as outras, os programas inteiros, fica disponível para você rever e compartilhar também com quem você acredita que precisa de saber de tudo isso que ele falou aqui e de outras que está lá disponível. Um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro. Até lá!